A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser o povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos, hoje 14 de setembro de 2022 e hoje é exaltação da Santa Cruz. Por isso que você está vendo aqui a cruz. Esse é o crucifixo quando eu faço pregações, né? Fiz muito, aliás, pregações com ele na mão, pregando com ele nas mãos, né? A Sagrada Cruz de Cristo, a Santa Cruz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cruz redentora. São Paulo disse: não me gloriei de outra coisa a não ser da cruz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São Paulo ainda diz, né, que a cruz é perdição para os incrédulos, mas é poder de Deus para os verdadeiros crentes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Mas ela é poder de Deus para nós. Hoje, meus queridos amados irmãos e irmãs, a exaltação da Santa Cruz, a igreja celebra. Estamos junto com a igreja. Dê o que der, venha o que vier. É isso aí. Vamos lá. Esta festa da exaltação da Santa Cruz nasceu em Jerusalém, em 13 de setembro de 335, veja, do século III. Que maravilha. No aniversário da dedicação das duas igrejas, construídas por Constantino, uma sobre o Gólgota e outra perto do Santo Sepulcro, a ressurreição, né? Após a descoberta das relíquias da cruz por Santa Helena, a mãe do imperador. A cruz, instrumento da mais terrível das torturas. E em 320, Constantino a proibiu de ser utilizada. Olha aí. E em 614, Coroés II, Cosroés II, rei dos persas, travou uma guerra contra os romanos. Depois de derrotar Jerusalém, levou consigo, entre os diversos tesouros, também a cruz de Jesus. Heráclio, imperador romano de Bizâncio, propôs um pacto de paz com Cosroés, que não aceitou. Diante da sua negação, entrou em guerra com ele e venceu, perto de Nínive, e pediu a restituição da cruz, que a levou de volta a Jerusalém. Neste dia da exaltação da Santa Cruz, não se glorifica a crueldade da cruz, mas o amor de Deus, que manifestou aos homens ao aceitar morrer na cruz. O evangelho que a liturgia nos propõe na festa da exaltação da Santa Cruz diz que Deus pretende construir uma relação de amor com cada um de nós. Ele se oferece na pessoa do seu Filho Jesus, pregado na cruz. O fato de levantarmos o olhar para Deus nos propõe uma verdade importante. Somos convidados a voltar a nos relacionarmos de novo com Ele. O fato de elevar nossos olhares não nos deve acusar ou causar medo, mas gratidão por aquela tal elevação, a medida de amor com o qual Deus ama os seus filhos no Filho. Um efeito, a misericórdia de Deus ilumina as noites das nossas vidas e nos permite continuar o nosso caminho. Não podemos permanecer indiferentes diante da cruz de Jesus, nem com ele e nem contra ele. Trata-se de uma escolha que deve ser feita antes de qualquer ação. A vida do cristão é o testemunho de quanto Deus nos amou a ponto de dar seu Filho Jesus. A festa da exaltação da Santa Cruz, em 14 de setembro, conservou-se nos documentos, contudo na liturgia, andou muito lentamente, sobretudo porque no dia 14 estava já ocupado pelos santos mártires Cipriano e Cornélio. A reforma litúrgica pós-conciliar restabeleceu a importância do dia de hoje,
que é festa. Para o cristão, a cruz significa a árvore da vida, o trono, o altar da nova aliança de Cristo. O novo Adão, adormecido na cruz, brotou o admirável sacramento de toda a igreja. A cruz é o sinal de Cristo sobre aqueles que no batismo são configurados, e ele em morte e glória. Oração. Sabemos que tudo neste mundo é passageiro, mas tua salvação através da cruz permanece. Fazei que aprendamos a adorar a Santa Cruz, e nela alcancemos força e consolo. Amém. Santa Cruz, sede nossa salvação. Meus queridos amados irmãos e irmãs, Sabedoria, capítulo 14, versículo 7 diz: Bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. A Santa Cruz é bendita, ao contrário de algumas seitas, protestantes, que diz que a cruz é maldição. Porque para eles olham para aquela cruz antes de Cristo, que era maldita por ser crucificado, bandidos, malfeitores, mas depois do Cristo e nela tornou-se bendita, porque o bendito foi crucificado nela. Ó cruz redentora, pela qual remistes o mundo inteiro. Bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Se nós olharmos aqui para fragmentos veterotestamentários da cruz bendita, da cruz sacrossanta, nós vamos ver vários relatos no Antigo Testamento aonde Moisés, nas águas de Mara, quando o povo clama a Moisés, que as águas estão amargas, que as águas estão matando, causando enfermidades, Moisés diz na Sagrada Escritura, se você pega na tradução da Ave Maria, está bem explícito isso. Entra na floresta, na mata, tira um madeiro e lança nas águas. Veja aí, o madeiro que lança nas águas. Veja que o livro da sabedoria diz: bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Então Moisés lança o madeiro nas águas. Exatamente, meus irmãos, do madeiro do lado direito de Cristo que jorra as águas quando Longino fura o seu lado. Sangue e água jorra. Dois sacramentos. O sangue representando e é o sacramento da Eucaristia, e a água do batismo. Exatamente a junção do madeiro com a água, que Moisés lança nas águas de Mara, e diz a Sagrada Escritura que as águas se tornam águas doces, águas saudáveis. Não sei nem falar isso não. Mas veja, águas purificadoras, águas preparadas. É assim que nós nos preparamos, renascendo pelo batismo, João 3:5. Quem não renascer das águas e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Então logo nós vemos que a Sagrada Cruz de Cristo é redentora. Paulo diz em 1 de Coríntios 3, 2 de Coríntios 2:2. Não quero saber outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo crucificado. Aqui está o crucifixo, neste dia da exaltação da Santa Cruz, onde a igreja celebra e celebra junto com a igreja. Veja, desde o século III é celebrado a exaltação da Santa Cruz. Desde o século III. Que maravilha. Que maravilha. Meus queridos, não esqueça aquele like. Deus abençoe vocês. Salve Roma. Salve Maria Imaculada Santa Cruz. Salve, ó Cruz Redentora de Cristo Jesus.